Tá no ar, segunda-feira, dia de giro de notícias para você aqui que tá ligado no Virada Paulista Podcast. Seja muito bem-vindo. Vamos aí falar sobre as notícias dos quatro grandes paulistas desta segunda-feira. Mas antes de tudo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seus comentários aqui para poder ajudar a gente a estar divulgando o nosso trabalho. E vou pedir para vocês também seguir a gente lá nas redes sociais, tá sempre tendo conteúdo legal lá para vocês, os conteúdos autorais bem diferentes da maioria das páginas, né? Esse negócio de, só notícia toda hora. Notícia você vê aqui comigo, ao vivo mais ou menos, né? Já são aqui 5 horas da tarde de segunda-feira, saiu bastante notícia aqui, não saiu nenhuma do Palmeiras, mas temos São Paulo, Santos e Corinthians de destaque, né? O Corinthians e o Santos que entrarão em campo daqui a pouco, né? O Corinthians às 7 e o nosso querido Santos Futebol Clube às 9 horas no horário de Brasília. E bora falar de Santos Futebol Clube, né? Porque já começamos aqui. E aqui vamos falar dele. Zidanocelo para alguns. Horrível céu, brincadeira. Zanocelo para outros. Para os menos íntimos, né? Entenda porque o Santos ainda tem quase 4 milhões a pagar pela contratação de Zanocelo. A atual diretoria refaz a negociação com a Ferroviária com a Ferroviária por 60% do meia. Descumprimento de acordo por Andrés Rueda faz o clube ter prejuízo no campo. O Santos ainda está pagando a Ferroviária de Araraquara pela contratação de Vinícius Zanocelo. Precisou celebrar um novo acordo com o time do interior. Depois de uma dívida ter sido deixada para trás pela gestão, do ex-presidente inominável, com o aumento do câmbio, o Peixe ainda deve quase 4 milhões pelo jogador. Difícil, né? O Alvinegro comprou o jogador no fim de 2022, mas não fez jus ao acordo de 15 parcelas mensais para o pagamento de 2 milhões de euros acordados em contrato. À época, na cotação, o valor em reais era de 10,9 milhões. Apenas uma parte foi quitada e a outra ficou para trás. Sobrou então para a atual diretoria uma dívida de 666 mil euros, equivalente a 3 milhões 675 reais. Esses mais de 3 milhões de reais também estão pagos em novas 15 parcelas mensais. Também serão pagos em novas 15. Nossa, tá difícil hoje. Em novas 15 parcelas mensais, devido à celebração de um novo acordo entre as partes, feito para evitar outras sanções ao Peixe. As parcelas serão iguais, todas de 245 mil. A primeira já foi paga no mês de abril e as demais serão pagas nos meses subsequentes até junho do ano que vem. Zanocelo tem futuro incerto no Santos, embora tenha assinado no ano passado um contrato de 5 anos com o Peixe. Atualmente o jogador está emprestado ao Estoril Praia de Portugal, onde ficará até o fim deste ano. O vínculo de empréstimo a um valor de compra fixado. O jogador teve uma trajetória irregular no Peixe, depois de chegar ao clube em 2021, ele chegou a ser emprestado também ao Fortaleza. Bom, rapaziada, é Zanocelo, né? Zanocelo aí é uma parte bem triste da história do Santos, né? Escrita pelo Inominável. São 2 milhões de euros foram pagos num jogador que, assim, nunca mostrou momento algum para que veio no Santos. Poucos momentos bons, você vai lembrar de alguns gols dele, alguns bons jogos, mas eu acho que não chega a 5 bons jogos. É um atleta em que não conseguiu jogar no Santos, não conseguiu jogar numa equipe arrumadinha do Vojvoda, lá no Fortaleza, então isso chama a atenção, querendo ou não. E também, pô, é um atleta que o Santos não quis contar nessa temporada de Série B, né? Até começou o ano, acho que ele foi pro primeiro jogo, ele estava no banco contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. E ele não entrou e logo em sequência ele foi negociado aí com o Estoril, tá emprestado. E ficou essa dívida aí, né? 4 milhões, fora o resto que já foi pago, né? Mais uma herança maldita do Andrés Rueda. Que tristeza, né? Acho que o melhor momento, assim, entre muitas aspas, do Zanocelo, né? A gente tem aquela participação, né? Aquele roubo de bola, que ele ia dar uma pancada no gol
contra o Palmeiras e o Julio rouba a bola dele, né? Ele participou desses memes, né? E tem aquele outro meme dele cometendo pênalti e comemorando loucamente, como se tivesse feito um gol. Ele comemorou um pênalti. Então, esse é o Zanocelo no Santos. Torcer pro Estoril querer comprar esse jogador, porque, sinceramente, eu não vejo futuro para ele no Santos, não, viu? E já que estamos falando de Santos, vamos falar de Santos e Guarani. Aqui tá aqui o pré-jogo. E por que eu quero falar de Santos e Guarani? Para a gente dar a provável escalação aqui do Peixão para enfrentar o Guarani, né? Aproveitar que hoje é segunda-feira, né? Que, que tem muita coisa acontecendo, né? Segunda-feira sempre tem muita coisa acontecendo. O giro de notícias é sempre de segunda, quarta e sexta, né? Terça e quinta temos podcast, então não temos giro de notícias. E aqui para vocês, vamos passar a possível escalação do Santos. Tá aqui, ó. João Paulo, JP Sherman, Gil, Joaquim, Escobar, João Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e Morelos. Mais uma vez o Morelos ganhando outra chance, né? Impressionante. Todo mundo merece uma sétima chance. Alfredo Morelos. Ou Morelos Alfredo. Pô, é assim, é bizarro, né? Acho que o Santos tá com esse fardo aí pra carregar do Morelos e vai botar ele pra jogar pra ver se vai que ele faz gol, vai que ele começa a jogar bem, pro Santos tentar uma venda dele. Acho muito difícil, né? A gente viu no jogo contra o Avaí, na última partida do Santos, que ele não jogou tão bem assim. Aliás, ele jogou o que ele sempre joga, nada. E teve aquele lance, né, que o Otero rouba uma bola e aí vai partir pro contra-ataque e ele aciona o Morelos. E o Morelos tem livre ali um caminho pro gol sem nenhum marcador. Só avançar e tomar a melhor decisão ali pra finalização, uma cavada, uma batida tirando o goleiro. Não, ele nem corre com a bola. Isso mostra que ele não tem explosão nenhuma. Ele chuta a bola de fora da área e aí chuta em cima do goleiro. Ele nem viu onde estava o goleiro e ele só finalizou. Então mostra que ele não tem calibre para estar jogando no Santos. Mas, né, o Santos pelo jeito vai ter que apostar nele, né? Porque vamos ver se tem alguma coisa falando do Furt aqui. Não, só tá falando do Pedrinho. O Pedrinho vai estar no banco, né, pelo jeito. Mas o Furt tem nada falando dele não. Acho que o problema é que o Furt ele ainda não se recuperou totalmente da lesão, né? Então ele tá sendo espaçado esses minutos, regrado os minutos dele em campo. Isso aí tá prejudicando o Santos, querendo ou não. Até porque o Morelo saiu, ele entrou e o Santos fez 2-0 no Avaí, né? Fez o segundo gol com o próprio Furt. Então a diferença de jogador é enorme. E de resto do time, nenhuma surpresa. O Pedrinho, eu só acredito que não entra como titular porque tá voltando aí dessa pubalgia aí, senão ele poderia entrar na vaga do Morel, do Otero aqui. Juliano, Pituca e Joshimite, não acho que não vai alterar. Guilherme, não tem como alterar também. O Escobar até fez uma boa partida contra o Avaí, eu achei que começou mais ou menos, mas depois equilibrou. O JP Sherman jogando muito bem, acho que tem que ser titular, é a grande novidade, né? Que ele já havia sido titular contra o Avaí, mas tem o Rainer, tem ali o nosso querido Aderlan, tem o Rodrigo Ferreira, mas é o João Schmidt que joga. E de resto, Joaquim, Gil e João Paulo não tem como alterar. Bom, essa aí foi as notícias do Santos. O Guarani é um time que tá bem ruim, né? Tem várias leis aí do Santos, né? Tem vários, tem o Camacho, tem o Renier, tem o Luan Dias, tá no Guarani também. Tem o Vladimir, meu Deus. Então, assim, acho que conhecendo o futebol desses caras aí, tem aquele Bruno Oliveira lá, o Bruninho, né, que todo mundo pedia pra jogar no Santos o tempo inteiro e nunca conseguiu jogar. Tô conhecendo o futebol desses caras aí, acredito que o Santos deve vencer hoje na Vila Belmiro aí e continuar na liderança, né, da Série B. Bom, agora já fomos de Santos, vamos para o Corinthians. Vamos de um alvinegro para outro alvinegro, né? Escalação: Coronado treina com bola e Corinthians deve ter mudanças na Sul-Americana. O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Nacional do Paraguai em jogo que será disputado nesta terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília,
no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. O Corinthians precisa ganhar esse jogo, né? Na manhã dessa segunda-feira, o elenco treinou na academia antes de seguir o aquecimento no gramado. Depois, o técnico Antônio Oliveira promoveu atividades de posse de bola, pressão pós-perda e enfrentamento em campo reduzido. Eu falei que o Corinthians vai jogar daqui a pouco, mas o Corinthians vai jogar na terça, hoje é segunda, perdão, gente. O Corinthians não vai jogar daqui a pouco, o Corinthians vai jogar só amanhã. Alguns jogadores fizeram complementos após o treinamento com cobranças de falta diretas e cabeceios defensivos. No material de divulgação pelo Corinthians, foi possível ver o Coronado treinando com bola. O meia pode ser relacionado para a partida dessa terça-feira. Aleluia, hein, Igor Coronado? Pelo amor de Deus, né? Não tá sendo um bom investimento aqui do Corinthians, não. Isso aqui eu já vou dar minha opinião sobre. Tá, a galera querendo falar aqui, vamos tirar. Para a partida fora de casa, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro Raul Gustavo. Eu acho que isso é um reforço para o Corinthians. Suspenso por ter sido expulso na derrota para o Argentino Júnior. Aqui, o Jet aqui, tinha que reescrever para si. Suspenso por ter sido muito burro e ter agredido o Bandeirinha. E assim foi expulso contra o Argentino Júnior. Além dele, deve seguir fora o atacante Pedro Henrique e o lateral Diego Palacios, ambos em recuperação de lesões. Isso aqui, né? Diego Palacios. E aí? E aí, galerinha? E aí, Diego Palacios? Vai vir pro Corinthians ou não? Porque o Corinthians tá precisando de lateral esquerda, hein? E você jogou bons 20 minutos, né? E a torcida do Corinthians tá botando essa esperança no Diego Palacios. Veremos. A possibilidade de o zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Roberto viajar para o Paraguai com o restante do elenco. A dupla evoluiu e deve ser liberada pelo departamento médico para a partida. Provável Corinthians para enfrentar o Nacional do Paraguai deve ter Carlos Miguel, né? Ganhou a vaga, né? Ainda mais depois dos jogos que fez aí contra o Fluminense, contra o América e contra o Fortaleza. Fagner e Mateuzinho, que é um outro grande problema dessa zaga do Corinthians. Fagner e Mateuzinho, nenhum dos dois me bota confiança. As laterais do Corinthians estão muito prejudicadas. Félix Torres, mais ou menos, né? Kaká, tá na boa fase, tá na fase artilheira, né? Quem sabe não marca um gol lá no Paraguai, né? Ele que estreou fazendo um caquinha, né? Contra o Racing do Uruguai lá. E aí você deu um empate para a equipe uruguaia. E o Hugo, né? O Hugo é aquilo, né? Limitado tecnicamente, mas fazer o que? Só tem ele. O Bidu é pior, né? Concordamos com isso. Ranieri, Breno Bidon aqui, eu gosto muito dessa dupla de volante, por mais que o Bidon seja muito jovem, acho que ele tem muita personalidade e assumiu essa vaga de titular, não tem como, ainda mais com as lesões, né? Tem o Michael tá fora aí, o Paulinho não tem como jogar de segundo volante mais. Inclusive ele tá como opção aqui para o Garro, né? Que vai fechar o meio de campo. É o Garro, né? Não tem como o Paulinho. Paulinho é um cara que a gente não sabe mais a posição dele, né? Romero, Wesley, e o Roberto e Pedro Raul. O Roberto é opção, né? E o Pedro Raul. Se o Roberto não estiver bem, né? Tem que ir com o Pedro Raul. Eu acho que ter um centroavante ali pode ser importante para jogar fora de casa ali, para alçar uma bola dentro da área. Eu acho que faz sentido. E para fechar o Corinthians, a gente vai falar agora da política do Corinthians, que é um câncer, né? Do Alvinegro. Rubão diz que racha com o presidente do Corinthians foi por questionar comissão em patrocínio. Ex-diretor de futebol alega que Augusto Melo teria dito não haver intermediário em negociação com o Vaidbet. Timão tem de repassar 25,2 milhões para o ex-membro da campanha. É difícil, hein? Nossa, não tô conseguindo ler, gente. Destituído do cargo de diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, o Rubão, disse que o contrato de patrocínio master da Vaidbet foi o estopim para o racha dele com o presidente Augusto Melo. Segundo o Rubão, Augusto Melo teria dito a ele que não havia intermediário na negociação entre o Corinthians e a casa de apostas. Dias depois, porém, o presidente teria confirmado o pagamento de 25,2 milhões à empresa Rede Social Média Design. Fui aí aspas para o Rubão, abre aspas para o senhor Big Rubens. Eu fui perguntar, você falou que não tinha intermediário,
Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Você está desconfiado? Augusto teria perguntado para ele. Não, não estou desconfiado de você, nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. E aí ele ficou assim, tal, não gostou muito da indagação. Eu olhei para ele e falei: Só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada. E você me falou na minha casa que era ser intermediário e agora apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E aí? Daí para frente, não sei o que, não sei o que lá. O GE procurou o presidente Augusto Melo para comentar as declarações, mas não obteve resposta. Se ele se manifestar, esta matéria será atualizada. Corinthians vai pagar comissão de 7% dos 360 milhões que irá receber da Whitebet. Essa prática é comum no mercado publicitário e não configura crime. A rede social Media Design pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que participou da campanha presidencial de Augusto Melo no fim do ano passado. O negócio de interminação da Whitebet foi o primeiro deste tamanho feito pela empresa, que modificou depois da assinatura do contrato a atividade econômica da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O contrato de patrocínio tem a data de assinatura de 4 de janeiro, enquanto a mudança do registro social da Media Design ocorreu no dia 18. A partir de acordo com a Whitebet, Alex Cassundé passou a promover a empresa também como intermediadora de negócios como o do acordo com o Timão. Rubão foi o principal articulador político de candidatura de Augusto Melo. Ele foi destituído do cargo de diretor de futebol na última quinta-feira, agora rechaça se juntar à oposição, mas promete fiscalizar a diretoria do Corinthians como membro vitalício do Conselho Deliberativo. Galera, o Rubão e o Augusto Melo tretaram aí, chegou ao fim esse casamento e assim, eu concordo um pouco com o Rubão, né? Se ele falou que não tinha intermediário antes, por que que do nada apareceu intermediário? É muito esquisito, né? É uma situação que fica meio que fica em questão a palavra do presidente, né? Se os próprios membros da sua comissão não conseguem confiar na palavra do Augusto Melo, a torcida vai ter que acreditar, fica um pouco difícil. E eu sinto muito, torcedor corintiano, mas são notícias como essa que me fazem trazer à tona a semelhança com o ex-presidente do Santos Futebol Clube que rebaixou a equipe da Vila Belmiro, prometendo um milhão de coisas, fechando bons patrocínios. Ele trouxe patrocínios para o Santos que o Santos não tinha há muito tempo, mas as entrelinhas custaram aí a vaga do Santos na Série A e custaram muitos problemas para o Santos também. Então é bom o Corinthians ficar de olho. Se o Rubão ainda vai ficar lá no conselho, é bom ele questionar. O conselho do Corinthians tem que questionar, porque atitudes como essa podem acarretar em coisas piores. Esse é um grande problema. Agora vamos para o tricolor paulista, né? Vamos para o São Paulo. Primeiro vamos falar de quem pode voltar aí contra o Chile, contra o Cobresal lá no Chile. O São Paulo não é uma seleção para jogar contra o Chile, apesar de que às vezes em alguns jogos com o Zubendia tem parecido, brincadeira. Mas tem algumas voltas aqui para o jogo do Cobresal. São Paulo deve viajar ao Chile sem Lucas, mas pode ter o Wellington contra o Fluminense. Mas não é nem pro Cobresal, né? É a volta deles mesmo, né? O Tricolor encara o Cobresal na quarta pela Libertadores, mas a tendência é que não tenha reforço do departamento médico. Então tudo que eu falei aqui, eu falei errado, porque ele não vai ter de reforço. Mas pode ser que os caras já estão em meados de voltar, né? Quando o departamento médico ainda é cheio de atletas lesionados, o São Paulo não deve ter reforços para o jogo contra o Cobresal, quarta-feira no Chile pela Conmebol Libertadores. O Meia Lucas, que nessa semana participou de atividades em campo, não deverá viajar com a delegação do Tricolor, que desembarca em Calamar na terça-feira à noite e ainda treina separado do elenco para se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Isso vale para o meia Wellington Rato, que também foi ao gramado no CT da Barra Funda nessa última semana. Ele trata uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e a expectativa é de que ele continue
como desfalque até o fim de maio. Rafinha, com uma fratura na fíbula esquerda, precisará de mais tempo de recuperação, e Pablo Maia, que passou por cirurgia recentemente para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, só deve voltar no segundo semestre. O Wellington pode voltar antes, mas não para enfrentar o Cobresal, mas pode ser que jogue contra o Fluminense na próxima segunda pelo Brasileirão. O lateral se machucou contra o Palmeiras, uma lesão no ligamento do tornozelo direito, e há otimismo de que ele termine a recuperação nesta semana. São Paulo precisa da volta de algum desses caras, né? O Wellington Rato, o Lucas, o Pablo Maia vai voltar muito tarde. São Paulo precisa, não acho que precisa para ganhar do Cobresal, mas precisa para a sequência aí da temporada. O Lucas é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um dos jogadores mais destaque do futebol nacional, então precisa dele em campo. São Paulo precisa muito dele em campo, e nós vimos aí nessa fase aí meio tumultuosa aí do São Paulo, como eles fizeram falta, né? Como as opções no elenco do São Paulo fizeram falta. Espero que voltem logo. E agora a última notícia, que já tá bem grande, né? Esse episódio aqui, né? Fica ou sai? Não aguento mais falar desse cara. Rames volta a ser preterido no São Paulo às vésperas de convocação e abertura da janela. Meio-campista está disponível, mas ficou fora até do banco com o Luiz Ubendio contra o Vitória. As ausências de Rames nos jogos do São Paulo foram tema para Dorival Júnior e Thiago Carpini, mas agora passaram a fazer parte do dia a dia de Luiz Ubeldia. O terceiro treinador a abrir mão do talento do meio-campista em algum momento por pensar no coletivo da equipe. Disponível para jogar no último final de semana, Rames foi deixado em São Paulo por decisão do técnico argentino, que viu outros jogadores à frente dele para formar até o banco de reservas no triunfo por 3-1 contra o Vitória no Barradão, na quarta partida dele no tricolor. Eu tomo decisões em relação ao que vejo, e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o Rames, é porque considero que ele tem que estar, outros companheiros. Disse o Zubedia, né? Embora tenha contrato com o São Paulo até 30 de junho de 2025, o atual período pode passar a ser a reta final da passagem do jogador pelo clube, caso ele decida aceitar alguma proposta em junho, quando abrem as principais janelas europeias. A da Inglaterra, por exemplo, começa 14 de junho. A presença praticamente certa na convocação da seleção colombiana para a Copa América, ele deve se apresentar ao elenco que iniciará a preparação na cidade de Barranquilla entre a última semana de maio e a primeira de junho. Ainda não há uma definição clara, segundo a imprensa colombiana. A seleção brasileira, por exemplo, inicia a preparação no dia 27 de maio na Granja Comari. É aquilo, né, rapaziada? James Rodrigues, para mim, aí, uma das piores contratações do São Paulo. O custo-rendimento dele péssimo, é um grande jogador, mas parece que ele usa o São Paulo para treinar, para se preparar para a seleção colombiana. Já vem alertando isso há um tempo. Aí teve aquela especulação de que ele queria sair, não arrumou nenhum time que queria ele, e agora ele resolveu ficar. Aí eu achei muito estranho, né? Porque o cara resolveu ficar do nada, porque queria sair, resolveu ficar porque ninguém queria ele. E aí ia fechar a janela, então ele tentou se revalorizar aí para vir no mercado na próxima janela. E esses rumores de que ele pode tá de saída aí aumentando conforme a chegada da abertura da janela, só endossam isso aí que eu tava pensando, né? Que ele realmente não quer jogar no São Paulo. Ele não quer jogar no São Paulo, ele não se esforça ao máximo, e ele não tem que ir pro banco se ele não tá se esforçando ao máximo. Eu concordo com o Zubeldia, como concordei com o Carpini, como concordei com o Dorival. Tem que botar os caras que estão a fim de jogar. Os melhores. Ah, mas o Rames é melhor que muita gente que tá no São Paulo. Mas quando o cara não tá afim, não adianta. Não adianta. Quando o cara não tá afim, tá ligado? Não adianta. Às vezes é melhor ter um carro mais simples, mas com gasolina no tanque que tá tudo certinho, do que você ter uma Ferrari com motor zoado e sem gasolina. Não que ele seja bichado, mas é que ele não quer. Isso é o que eu quis dizer, que ele não quer jogar. A gasolina é a vontade dele de jogar. O motor é o corpo dele que faz ele jogar. E ele não tá se preparando para jogar da forma adequada. Então ele não tem que ir pro banco. Concordo muito com o Zubeldia aí.
E assim, acho que tá na hora dele sair de São Paulo, hein? O diretor de São Paulo, acho que deve estar aí trabalhando no bastidor para tentar uma rescisão amigável, né? Porque ele tem contrato até meio de 2025, é complicado. Bom, galera, é isso aí. Foi meio longo hoje, umas notícias mais detalhadas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e também segue a gente nas redes sociais, Twitter, TikTok e Instagram, @virada podcast. Falou, tamo junto.